Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo. Hoje, sexta-feira, dia 9 de abril, nós estamos nessa primeira semana das sexta-feiras de Páscoa. Viver como um cristão, filho de Deus, é sempre um grande desafio. Todo dia é dia de batalha, seja no trabalho, em casa, na escola, nos pontos turísticos, nas florestas, em todos os lugares e, infelizmente, até na igreja. Mas a alegria de poder estar junto com Cristo em uma intimidade supera qualquer obstáculo ou o vento contrário, porque é nesta intimidade que nós nos revestimos como uma armadura, com escudo, com um capacete e com a espada muito afiada, para desviarmos das armadilhas que o mal está preparando. Mas o mundo onde estamos morando hoje está vivendo uma época de grande mobilidade e batalhas físicas e principalmente de divisão. Isto está afetando a espiritualidade de cada um de nós, de cada ser humano. Hoje, então, hoje estão nascendo vários movimentos religiosos que nos surpreende pela sua criatividade de nomes, de filosofia, de proposta, e dessa forma perguntamos: será que estes movimentos estão dividindo ou estão somando para irmos ao encontro de Jesus Cristo? O nosso Salvador é o único mediador entre nós e o Pai. Assim como o mal é invisível e difícil de distinguir aos olhos humanos, devemos sempre pedir os dons do Espírito Santo, o dom do discernimento, o dom da sabedoria, da inteligência, o dom da ciência, o dom de temor a Deus, o dom da paciência, o dom da fortaleza, todos os dias de nossa vida nessa nossa peregrinação terrestre, para que possamos ver as armadilhas invisíveis e visíveis do mal, para assim nos desviarmos dela, para continuarmos no caminho e continuarmos a estar com Jesus Cristo. E dessa forma, queridos amados irmãos em Cristo, queremos agradecer a cada um de vocês que estão conosco, que está ajudando esse canal da Comunidade Católica Brasileira de Worcester a crescer. Agradecemos a vocês que estão fazendo as leituras, reflexões. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, abençoando cada lar, na qual esses vídeos da Comunidade Católica Brasileira de Worcester está participando cada casa. E assim, neste momento, também o nosso momento de orações, o momento em nós estarmos intimamente com o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, é o centro de nossas vidas. Diante de Ti somos pequenos e sem estrutura, mas a vossa humildade, feito homem, nos confunde, mas ao mesmo tempo nos impulsiona para a grandeza do vosso amor. Pai, livrai-nos de cair numa espécie de comodismo cristão. Apesar da nossa mente estar sempre voltada para o Senhor, mas mesmo assim abre a nossa mente para que possamos ver com vossos olhos a vossa face nos nossos irmãos. E que assim junto, Pai amado, possamos ir ao vosso encontro,
Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico foi curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo mundo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 117, 1 a 27a. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem ao Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora uma pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vós bendizemos. Que o Senhor, nosso Deus, nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora o pedra angular. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar da Tiberíade, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois filhos dos discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a ele: eu vou pescar? E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhe disse: lançai a rede à direita da barca e achareis.
Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, disse que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram a brasa acesa, com um peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra, e estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, queridos amados irmãos de Cristo. Chegamos nessa sexta-feira, nossa reflexão, dia 9 de abril. E a cura, na primeira leitura, que nos fala da cura do coxo, é sobretudo um discurso interpretativo de Pedro, que provoca uma reação não muito boa das autoridades locais, das autoridades judaicas naquela época, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. É o grupo dos sacerdotes e saduceus que promove a prisão dos apóstolos. Aparentemente, eles dizem que estão preocupados com o distúrbio que as ações dos apóstolos podiam promover a prisão dos apóstolos. Aparentemente, estão muito preocupados com esse distúrbio dessas ações que pode provocar na área do templo. A preocupação deles é com eles mesmos. Na verdade, o que eles querem é combater a fé cristã, a fé na ressurreição de Jesus Cristo. Não podia dizer claramente para não provocar uma reação do grupo dos escribas, dos fariseus, que admitia a ressurreição, mas a prisão de Pedro e João marca então o início da primeira perseguição contra a igreja. Mas o resultado dessa perseguição é o aumento do número de discípulos, e isso leva a preocupar mais ainda a reunião que eles fizeram entre si. A reunião reuniria nessa semana para antes de julgar Jesus, cuja mensagem lhe parecia uma ameaça ao seu poder. Mas a morte de Jesus não encerrou o seu caso, e os discípulos assumiram então a função de levar a palavra de Deus para todos e continuar a fazer então a anunciação da ressurreição de Jesus Cristo. A influência do poder dos sacerdotes e saduceus continuava sob ameaça. Por isso, eles voltam a reunir de novo. É notável essa audácia de parisia quanto a Pedro. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele denuncia no meio dessa reunião um crime marcado pelo chefe do povo, e ao mesmo tempo Pedro anuncia a ressurreição de Jesus. E ele diz que foi em nome de Jesus que o coxo foi curado, porque só em Cristo há salvação. As leituras de hoje nos fazem escutar os nossos corações quando estamos junto com Cristo. E ao mesmo tempo sentimos que Cristo não se encontra ao nosso lado. Pois é dessa forma que as pessoas que dizem ser católico, mas não seguem o catolicismo,
se sente. Eles têm Cristo dentro deles, mas o mundo ofusca o Cristo que se encontra dentro de cada um. Assim, é necessário que vão aos lugares em que eles possam reencontrar a sua fé, reencontrar Jesus Cristo. Os apóstolos, eles voltaram ao lago, na margem da qual vivia belos momentos com Jesus. Tudo isso para poder renovar a sua fé. A presença visível do Mestre já não é contínua e o trabalho daquela noite não tinha tanto sucesso. Mas o brilhante é o romper da aurora, é o romper da madrugada. Traz-lhe uma sensação de que na praia está alguém que ainda não reconhecem. A pesca milagrosa abre os olhos e o coração e a fé. A refeição preparada por Cristo é tomada com Ele na praia e dispõe-os a acolher a nova forma de presenciar Jesus Cristo. Uma presença agora misteriosa e universal, onde se juntam os irmãos e celebram a Eucaristia. Aí está o Senhor, aí se encontra Cristo. Depois então da ressurreição, ele já não se apresenta apenas glória visível e externa. Por isso, há de procurá-lo na sua glória divina, que não é externa. Há de procurá-los nos altares, na Santa Igreja, em todos os momentos da Eucaristia. Os irmãos reunidos em seu nome, mas também nos pobres, nos humildes, nos carenciados, nos necessitados. É nele que havemos também de reconhecer a sua glória, de reconhecer a face de Cristo, o seu poder de fazer as maravilhas precisamente com os humildes e simples. Pedro está agora certo de que Jesus é o único Salvador, e a toda a igreja vive dessa certeza que torna forte, corajosa, alegre, missionária, irresistível, como se verifica logo nos seus primeiros tempos descrito nos Atos dos Apóstolos. As consciências promovem o diálogo interreligioso e a paz. Por isso alaça-se o centro que se encontra em Cristo, onde como deve ter todas propostas na mesa, paciente e firme, serena e motivada, a fazer tudo de modo alegre e corajoso, em diálogo para levar testemunho de Jesus Cristo para todos os nossos irmãos. Pedro e os discípulos que Jesus amava são grandes protagonistas nessa cena, nesse evangelho e nessa primeira leitura. Pedro é mais esforçado na pesca. Já o outro discípulo, João, primeiro ele reconhece Jesus. Ele nos lembra também Marta e Maria. Enquanto Marta trabalhava, Maria se encontrava ao lado de Cristo. O evangelista João, ele narra depois a refeição dos discípulos com Jesus ressuscitado. Espontaneamente somos levados a pensar na Eucaristia, que a comunidade cristã celebra com absoluta convicção da presença de Jesus Cristo. A sua misteriosa presença nos discípulos leva uma espécie de chamado de calafrio, mas ao mesmo tempo um convite para toda a comunidade de todo o tempo para ir ao encontro de Cristo, centralizada em Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, porque é na mesa da palavra, é na mesa da Eucaristia que a igreja torna-se frutuosa em suas ações no meio dos seres humanos. Queridos amados irmãos em Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.